autoridade. Então, o que é autoridade? Autoridade é direito de exercer poder, direito adquirido por conquista, por processo, e não como se fosse lhe dado como um presente ou como um privilégio que não requer esforço. Quantos estão entendendo o que é autoridade? Quantos estão entendendo que é isso que Deus quer que você tenha? Glória a Deus, autoridade. Eu estava ali, o Espírito Santo falou para mim: autoridade. E em Gênesis 21 eu tenho alguém que é muito bom para nós nos espelharmos hoje aqui, para entendermos o que Deus está nos propondo. E eu quero orar sobre essa palavra ainda esta noite. Gênesis capítulo de número 21, preste atenção. O texto vai falar que chegou o tempo do cumprimento de Sara dar à luz a Isaque, o filho da promessa. Quantos já ouviram falar aqui de Sara, esposa de Abraão? Pouca gente. Quantos têm preguiça de levantar a mão? Então veja, Sara, esposa de Abraão, recebe uma promessa. Abraão recebeu essa promessa. O filho da promessa se chamava Isaque. Ele é o filho da aliança. Só que Sara, estéril, 25 anos haviam se passado, e antes de todo esse tempo transcorrer, eles ainda não conheciam Deus assim como nós conhecemos. Eles ainda estavam caminhando com o Senhor. Eles não tinham a oportunidade de ter todo o currículo de Deus em suas mãos. E então Sara teve uma ideia de colocar Agar na cama de Abraão. E ela disse: olha, deita com a minha serva Agar, e dela vai nascer o filho da promessa. Rapaz, isso deu uma confusão tão grande que essa confusão existe até hoje entre Palestina e Israel. E tudo isso foi por causa desse dia, dessa ideia que Sara teve, porque o tempo passava, ela não gerava, e ela teve essa ideia, achou que podia dar uma ajuda para Deus e deu tudo errado. Então Agar passa a gerar esse filho, que é Ismael. Qual é o nome do filho de Agar? Qual era o nome do filho da promessa? Isaque. Então Isaque era o filho de Sara, Ismael o filho de Agar, a serva, a egípcia. Desde que isso aconteceu, criou um ambiente familiar desastroso dentro da casa de Sara e de Abraão. E aí a gente vai perceber que os anos se passavam e esse ambiente não mudava. Em Gênesis 21 você vai ver que Sara agora já é uma mulher realizada. Ela está andando pela casa no dia da festa, que ela fez uma festa, um banquete pelo desmame de Isaque, o filho dela. Só que a alegria dela não é completa, porque ela vê o filho da serva, que ela chama de escrava, porque ela está com tanta raiva, o filho da serva zombando do menino dela. E a verdade é que o problema não é esse. O problema é que Agar não desce na goela de Sara desde o dia em que ela passou a gerar, e ela vem trazendo aquele problema já há muitos anos dentro de casa. E aí quando chega nesse dia, a realização dela não é completa, porque a serva está lá junto com o menino, que é o filho que ela falou para a menina lá deitar com o marido dela. Resumo da história: aquele dia vai ter uma confusão, e Sara vai dizer: olha, deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque o filho dela não vai herdar com o meu filho Isaque. Aí o coração de Abraão fica pesado, e ele pensa: como é que eu vou botar agora fora esse menino? Eu imagino o coração dele pesado dessa maneira, porque por mais que Isaque fosse o filho da promessa, veio de Ismael o primeiro sentimento de paternidade. A primeira pessoa que disse para Abraão pai não foi Isaque, foi Ismael. Então como é que se rompe isso dessa maneira? O coração dele fica muito pesado, e aí a voz de Deus se manifesta a Abraão. E aí o Senhor vai dizer para Abraão: Abraão, não temas fazer o que Sara, tua mulher, te diz, mas em tudo que ela falou, faz. Ou seja, coloca Agar e o menino para fora. E aí o Abraão vai pegar e vai colocar Agar e o filho dele para fora. Vai dar apenas um odre de água e um pouco de pão. E essa mulher vai sair de madrugada naquela mesma noite. Só que ela não foi fugida. A primeira vez que ela fugiu, Deus mandou ela voltar. Só que dessa vez ela está saindo pela porta da frente. Está muito humilhada, mas está saindo pela porta da frente. Dessa vez ela não está fugindo, ela está sendo despedida. Então assim, o cenário parece desastroso, mas na verdade, na condição dela, que era uma serva, como você vê, Sara, na hora que está com raiva, chama ela de escrava. Então na condição dela, a única maneira de se tornar livre não era fugindo, era se de fato ela fosse o quê? Despedida, mandada embora, alforriada. E foi o que ela conseguiu, e conseguiu isso junto
com o seu filho, apesar desse filho ser filho de Abraão, mesmo não sendo reconhecido pela esposa dele, a Sara. Sai essa mulher numa condição, irmãos, precária, numa condição difícil. Todas as vezes que eu passo os olhos rapidamente por cima desse texto, eu lembro dos dias de hoje e eu penso, rapaz, se isso fosse para a vara de família, Abraão rico do jeito que ele era, ele estava no sanhaço. Porque como é que ele despede na condição que ele tinha uma mulher, sem uma carroça, sem um cavalo, sem um servo, sem um nada, dá para ela só um pouco de água, um pedaço de pão e manda ele embora. E vai-se embora. Então essa mulher sai no meio da noite, sozinha, no meio de um breu e começa a caminhar sem direção. Na verdade, Agar está vivendo o maior momento de libertação da sua vida, porque aparentemente quando ela sabia para onde ia e podia ir para qualquer lugar, a verdade é que no final ela nunca estava indo para lugar nenhum. Ela estava sempre sendo obrigada a acompanhar alguém, porque ela era uma escrava e estava presa à família de Abraão. Agora hoje, nesse dia que ela vai embora, ela está no pior cenário por um lado, mas no melhor cenário por outro. Você tem que entender que existem coisas das quais Deus permite que sejam usadas contra nós, e aparentemente por um momento parece que aquilo é o pior cenário da nossa vida, mas é a única maneira de Deus promover a liberdade que de outra forma jamais seria conquistada. Se isso não acontecesse com Agar, ela ia ser rica, mas ainda ia ser escrava. Ela ia ter empregada, mas ainda ia ser escrava. Ela ia estar morando numa tenda maravilhosa, mas ainda ia ser escrava. Então não era o que ela tinha, era quem ela era. E ela nunca podia ser, mesmo que tivesse tudo que a casa de Abraão pudesse dar para ela. E por que não podia? Porque nada do que ela tivesse mudaria uma condição. Qual? Para sempre ela seria escrava. Só que neste dia ela sai sem nada, mas sai com tudo. Eu não sei para quem, mas talvez você esteja num cenário hoje aonde você diz: Camila, autoridade para quem? Eu não tenho nada. E Deus está dizendo: você não tem autoridade sobre o que você tem, se primeiro não tiver autoridade sobre quem você é. Você primeiro precisa ser livre. A autoridade emprestada não é autoridade, é concessão. Livre, sai ela com esse menino, vai andando errante pelo caminho. Por quê? Porque aparentemente ela não tem direção, ela não sabe para onde vai. E às vezes quando não sabemos para onde nós estamos indo, de tão desprovido de recursos e até mesmo, por que não dizer, de emoções saudáveis, às vezes é o momento que nós estamos mais leves para sermos conduzidos pela mão de Deus. Você sabia disso? Porque você não está pondo nada à prova. A direção que Deus te der, você vai aceitar. Você não sabe para onde vai? O que Deus mandar você fazer, você faz. Por quê? Tu não tem mais nada a perder. E aí você fica leve, fica um instrumento leve e de fácil manuseio na mão de Deus. Para onde o vento de Deus te soprar, você vai. Então H pensa que está perdida. Completa para mim, por favor. H pensa que está completamente, mas não está. Ela está sendo guiada. Porque o Senhor vai dar para Abraão, não deu para ela, mas deu para Abraão uma garantia dizendo: pode mandar ela embora, porque em razão do menino ser tua semente, eu vou cuidar desta serva. E do filho dela. Agora eu te pergunto, ele falou isso com ela? Não, mas falou com Abraão. Então veja, ela está sendo guiada por Deus e não sabe. Ela me faz lembrar agora a Arca de Noé, que não tinha. Como é que é o nome daquele negócio que o marinheiro usa para virar o timão? A Arca de Noé não tinha timão. É interessante porque se você olhar direitinho, como diz missionária Sheila Xavier, a Arca de Noé, ela não navegava, não pela mão de Noé, ela tão somente flutuava. Aí eu te pergunto, Noé sabia para onde estava indo, gente? Fala aí com inteligência, Noé sabia para onde estava indo? Dentro de uma arca de madeira que não tem timão, ele sabia para onde ele estava indo? Não, mas diga para mim, ele repousou direitinho no Monte Ararat como se fosse estacionado por um carro com baliza e cone. Então diga para mim, mais uma vez eu vou perguntar, ele sabia para onde ele estava indo?
mas ela estava sendo guiada pelo vento de Deus, pelas águas de Deus, pela corrente de Deus o tempo todo. Você se olha agora e você pensa: Camila, minha vida parece sem rumo, minha vida parece sem direção. Só parece, porque nessa noite você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. Então nisto eu vejo que Deus está te guiando. Deus está te guiando. E este caminho que parece perdido, este deserto que parece sem rumo, estas vias por quais você tem passado, vias emocionais que você não tem controle, vias financeiras que você não tem controle, vias familiares que você não tem controle, Deus está dizendo: e não tem mesmo, porque desta vez o mapa não está na tua mão, mas você está na minha. Não, eu vou falar de novo. Deus está dizendo: o mapa não está na tua mão, e quando o mapa não está na tua mão, é porque você está na minha mão, diz o Senhor. Você vai chegar, você vai passar, vai passar pelo escuro, vai passar pelo medo, vai passar por angústias, tristezas, dores, dissabores. Olha para quem está do teu lado e diz: está passando. Não, olhe para ele, deixa eu explicar melhor. Diga assim: você está passando. Fala, diga: você está passando. Ela vai passando. Pelo que ela vai passando? Irmão, tem coisa que ela vê, tem coisa que ela não vê. Porque a mulher foi despedida de noite, no meio da madrugada, ela foi indo e foi passando. E você acha que ela sabe por tudo que ela está passando? Eu tenho certeza que passou bicho do lado dela que ela não viu, passou bicho que ela viu, passou momentos que não passou ninguém. Ixi, tanta coisa deve ter acontecido nesse caminho de peregrinação, aonde só Deus sabe onde ela vai parar. Resultado: o dia amanhece, ela já caminhou muito, está parada agora em um lugar. Ela não sabe que lugar é esse, ela só percebe que é nítido, ela está num deserto. Onde H parou? Bora, onde H parou? Parada nesse deserto agora. O menino começa a chorar, a água do odre acabou. E ela pensa: vou morrer. E o menino não para. Ela olha para o menino e pensa: o menino vai morrer também. Para que eu não veja o menino morrer, escute, para que eu não veja o menino morrer, eu vou colocar ele debaixo de um arbusto e vou me distanciar dele, Aí ela pega o menino, coloca ele debaixo de um arbusto, e o menino chorava. O texto diz que o menino... E ela não queria ouvir a voz do menino chorando. Rapaz, se mãe ouve o menino chorar, até quando o menino não chora. Às vezes a mãe está num estado, o menino está no outro. Ela: menino, parece que eu ouvi fulano me chamando, parece que eu ouvi o choro do menino. Então ela teve que manter uma distância considerável, uma distância longa. Diga assim comigo: uma distância longa. Para você não perder, diga: uma distância longa. E aí a palavra de Deus vai utilizar um termo na escrita para aferir distâncias longas. E aí o que H vai colocar, ou o que vai ser colocado no texto sobre o quanto H se distanciou de Ismael, porque ela pensava: eu vou morrer, mas o menino, que é menino, vai morrer primeiro. Então, para que eu não veja o menino morrer, vou me distanciar dele. Aí o texto diz assim, ó: e distanciou-se dele cerca de um tiro de arco. De um tiro de arco. Arco de quê, gente? De flecha. Então é um arco sendo entesado. Puxa, e o mais apertado que você consegue puxar, solta. Basicamente é essa a distância que H toma do menino. Para que eu não veja o menino morrer, coloca ele embaixo e se distancia cerca de um tiro de arco de flecha. Gênesis 21. E aí a gente vê que essa medida para aferir distâncias, ela é rara na Bíblia. Poucas vezes você vai ouvir isso. Você vai ouvir por pelo menos 3 vezes tiro de pedra. E distanciou-se cerca de um tiro de pedra. Vai ver, por exemplo, Jesus fazendo isso para orar com os discípulos. E distanciava-se dele cerca de um tiro de pedra. Um tiro de pedra é uma distância mais curta. Então, o tiro de pedra é a medida utilizada para aferir uma distância, que ainda é distância, mas é uma distância mais... É raro alguém distanciar-se tanto de alguém cerca de um tiro de arco, de flecha. Foi a medida da distância que H tomou desse menino. Porque ela pensa: o menino vai morrer. Então, para que eu não veja o menino morrer, para que depois eu também não morra, distanciou-se dele. Eu quero que você guarde isso. Distanciou-se dele quanto? Qual é a medida? Quanto? Pronto.
Agar está nesse momento do deserto pensando, estou desesperada, vou morrer. Só que ela está passando por esse deserto. E quando você está passando, por mais que você esteja passando, o fato de ser um deserto, o fato de carregar consigo aqui atrás uma história de abandono, de rejeição, você desenvolve a certeza de que vai morrer. Só que Agar não morre nem o menino. Aí o versículo 20 do capítulo 21 vai encerrar esse momento que eu estou pregando para vocês, dizendo assim, olha, Deus estava com o rapaz que cresceu e habitando no deserto. Ele se tornou o que, gente? Então preste atenção, eu encerro aqui para a gente orar. Há uma ânsia no meu coração para orar sobre essa palavra. À medida que ela usou para aferir o que ela jurava que ia ser o quê? A morte. Foi a especialidade. Eu quero que você diga isso comigo agora. Diga especialidade. Agora você vai ministrar sobre você mesmo. Diga especialista. Profetize essa palavra. Diga eu não vou morrer. Diga eu não vou morrer. Eu vou me tornar especialista na área que foi medida para me matar. Diga de novo, eu não vou morrer. Eu estou te dando uma chance de saltar uma cova hoje, pelo poder da palavra. Então quando eu te pedir para repetir, não fique pensando, repita. Abra a boca e diga, eu não vou morrer. Diga, eu não vou morrer. Eu vou me tornar especialista daquilo que queria me matar. Quando a depressão não te mata, Deus usa você para matar a depressão na vida das pessoas. Quando doenças em estágio terminal não mata você, Deus usa você para animar quem estava na beira de um abismo. Quando a traição que tentou acabar com o teu casamento, ela não acaba com você, Deus te usa para acabar com o divórcio em casamentos que estavam prestes a se deteriorar. Deus está dizendo, ei, se você está aqui é porque ainda não morreu. E se você não morreu, é porque ainda dá para você superar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a esta igreja nesta noite. Porque assim diz o Senhor, nada que te matou, nada que tentou te matar, nada disso teve o poder de te parar. E agora você vai dar uma resposta. E qual é a resposta? Tudo que não me mata me fortalece. Agora eu vou superar. Agora eu vou superar. Oracandalaia. Pega na mão desse crente. Não pede licença não. Pega na mão desse crente e diga pra ele, nesse deserto você não morre, você passa e cresce. Você vai superar tudo que veio pra te matar, tudo que veio pra te destruir. Dê um salto dessa cadeira, porque eu vou orar pelos flecheiros do Senhor nessa noite. Dá teu grito de vitória. Oh glória, eu estou vivo. Veja, me ouça com atenção para que possamos orar.